Espero que a pergunta do nosso telespectador já está respondida. Iné. Passamos agora para uma outra questão que tem preocupado o Cabo Verde, que é o abuso sexual de menor. Eu lhe pergunto qual é o cerne da questão aqui, porque fica-se muitas vezes com a percepção de que as medidas que são tomadas ou de que a punição não tem surtido o efeito desejado. Há cada vez mais denúncias e há cada vez mais casos e é uma questão que mexe com os direitos humanos. Qual é o cerne da questão aqui? O que é que está a falhar? O que é que falta? O cerne da questão é que hoje há mais denúncias porque criou-se o sistema para haver mais denúncias. Antes havia casos e não se sabia. Casos escondidos, às vezes em casa, às vezes com vizinhos, às vezes com a comunidade. Hoje há mais denúncia, quer dizer, os casos aparecem mais. Isso é um sinal positivo. Segundo, há mais punição. O mau seria se houvesse mais casos e não houvesse depois a parte coerciva. No fundo, hoje a lei que foi alterada fez uma mudança substancial. Antes, uma situação de crime, de abuso sexual em crianças e adolescentes, podia ir ao tribunal, a própria pessoa vítima ou familiar da vítima podia desistir, por exemplo, da causa. Dizer, bom, analisando depois com pressões e menos pressões, quer desistir da causa. Hoje não é possível, porque passou a ser um crime público. Quer dizer que a partir do momento em que haja denúncia, não há forma de parar o processo judicial. E tem havido muitas situações de condenações. Terceiro, o ideal era que não houvesse casos, não houvesse necessidade de chegar aos tribunais. Por isso é que está-se a fazer o trabalho de sensibilização, de muita informação, de preparação das comunidades, das famílias para a assunção também de uma responsabilidade que é importante, para garantir que tenhamos cada vez mais proteção. E um caso é um problema. Não deveríamos ter, mas existem. E teremos que garantir que por via... Sim, que por via da legislação, por via da ação judicial, mas por via da prevenção, que é a melhor forma de fazer acontecer menores casos, possamos reduzir de uma forma sistemática, de uma forma evidente, ainda mais forte, as situações de abuso sexual em crianças. Depois nós criamos um outro mecanismo, que é importante também de proteção, com o apoio de algumas associações, neste caso a CRIDES, tem feito um trabalho espetacular, em colaboração com a Embaixada dos Estados Unidos, chamada Justiça Amiga das Crianças. Evitar colocar numa mesma situação, quando a audição da vítima e do agressor, não colocá-los na mesma situação, no mesmo espaço. Proteger a vítima para poder, primeiro, não estar coagida relativamente àquilo que é a sua exposição à justiça, depois estar protegida. Portanto, são avanços importantes que vão ser reforçados. Sr. Primeiro-Ministro, ainda aproveitando essa questão de questões sociais, pego na questão da violência baseada no género. Notamos que ultimamente têm-se registrado alguns casos de feminicídio, uma situação que tem trazido algumas preocupações. Como é que o Governo vê essa situação? Há algum projeto, alguma iniciativa para ajudar a prevenir esse mal social? Há a semelhança do abuso sexual em crianças e adolescentes. A VBG é crime público. Portanto, nós temos que trabalhar sempre com essa vertente para evitar a impunidade. Quem pratica tem que se fazer o máximo, estou a falar do sistema policial, do sistema judicial, para ser responsabilizado, que não haja impunidade. Porque trabalhar para não haver impunidade é a forma também de prevenir. Porque se as pessoas praticam esse crime e sabem que nada acontece, vão praticar mais. Portanto, temos que fazer com que aconteça de facto. As pessoas sejam identificadas, apanhadas, levadas à justiça e presas relativamente à prática desse tipo de crime. Depois é o mesmo processo, trabalhar sempre na prevenção. Porque a pessoa depois, quando é atingida, quando é vítima, o outro pode ir para a prisão, mas ficam sequelas, ficam marcas para o futuro relativamente à vítima. Então tem que se fazer todo o trabalho de preparar, prevenir
estimular a comunidade também a se autodefender-se, a autoproteger, para podermos ter mais sucesso relativamente à VBG, que não deixa de ser fenómenos que acontecem na sociedade. E não considerar nunca que esses fenómenos são fenómenos culturais. Eu já ouvi, em algumas circunstâncias, pessoas dizem: isto é cultura. Não é cultura, é má prática. E deve ser cada vez mais sancionada, e sancionada socialmente. E já demos esse passo em Cabo Verde. Hoje as pessoas não são indiferentes relativamente a esse tipo de crime. Quer dizer que é um passo positivo. E fazer mais denúncias e não ter problemas em denunciar, porque a ação judicial entra em ação. Passa a redundância. Depois, muita informação, muita comunicação, muita sensibilidade social para podermos proteger os casos. Estou a falar das mulheres, são expostas, mais expostas, porque VBG é para homem e mulher, mas sejamos justos, são mais mulheres a sofrerem os efeitos da violência baseada no género, e proteger as crianças e os adolescentes. Falou em questão da sensibilização, tem sido a ser feito ações de sensibilização, conferências e demais atividades para chamar a atenção das pessoas, mas infelizmente esses casos continuam a acontecer. O que falta mais a fazer para pôr cobro à situação? Há um projeto do Governo direcionado a essa questão? É reforçar mais essas ações. Repara, casos, infelizmente, existem. Assim como existem em várias partes do mundo. A gente não consegue zerar casos. É importante que hajam cada vez menos casos. E se houver casos, alguém tem que pagar por esses casos. Por isso que eu falo sempre que é importante que não haja impunidade. É importante que a sociedade também se consciencialize cada vez mais relativamente a esses aspectos. E é necessário fazer cada vez mais o trabalho de prevenção. Nós temos um quadro legal que dá garantias, dá cobertura, temos um quadro judicial que também dá, temos sistemas de proteção à vítima, separar a vítima do agressor, e também funciona. As instituições trabalham nesse sentido. Precisamos reforçar essas componentes todas para sermos cada vez mais eficazes nas respostas.